Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, eu quero dividir com você uma história difícil. Daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Mas tem coisas que o tempo não cura. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato. Eu nunca pensei que escreveria essas palavras. Minha própria filha tentou me roubar a casa, onde construí minha vida inteira. Sim, você ouviu certo. A mesma menina que criei no colo, que ensinei a andar, que protegi de tudo neste mundo. Meu nome é Rosa, tenho 68 anos e essa é a história mais dolorosa que já vivi. Tudo começou de um jeito tão sutil que eu nem percebi. Depois que meu marido Emiliano morreu há 3 anos, minha filha Camila veio morar comigo, para me ajudar. Ela trouxe o marido, Esteban, e minha netinha Luz, de 6 anos. No começo, eu pensei, que bênção ter a família junta de novo. Mas deveria ter desconfiado quando ela começou a falar sobre modernizar a casa, sobre como eu estava ficando esquecida. A primeira coisa que sumiu foram minhas luvas de jardinagem. Eu usava toda quinta-feira para cuidar das plantas que o Emiliano plantou. Quando perguntei para Camila, ela disse: "Ah, mãe, aquelas luvas velhas. Achei que era lixo." Lixo. Ela chamou as luvas que eu usava para cuidar do jardim do meu falecido marido de lixo. Depois foram os chás. Eu tinha uma coleção de chás especiais, alguns que o próprio Emiliano me trouxe de viagem. Um dia abri o armário e no lugar dos meus chás havia umas misturas de detox da Camila. Quando perguntei, ela disse: "Mãe, esses chás velhos não fazem bem. Esses aqui são mais saudáveis." Sabe quando você sente que algo está errado, mas não consegue colocar o dedo na ferida? Era exatamente isso. As coisas começaram a acelerar quando Camila transformou o meu escritório no quarto da Luz. Era o lugar onde eu guardava os livros do Emiliano, onde eu lia, onde eu me refugiava nos momentos difíceis. Um dia cheguei em casa e encontrei operários pintando as paredes de rosa. "Mãe, a Luz precisa de um cantinho especial", ela disse sorrindo, como se eu fosse ser contra o bem-estar da minha neta. Mas o que me partiu o coração foi ver meus livros empilhados em caixas no porão. Livros que eu e o meu marido colecionamos durante 40 anos de casamento. Camila os tratou como entulho. Foi aí que ela trouxe os papéis. Uma manhã de sábado, com aquele sorriso doce que eu conhecia desde pequena. Ela colocou uma pasta na mesa da cozinha. "Mãe, você não está rejuvenescendo. Os impostos estão pesados, a manutenção da casa. Deixa a gente se encarregar disso, queremos preservar seu legado." Legado. A palavra ficou presa na minha garganta. Eram papéis de transferência da escritura da casa. Minha casa. A casa que eu e Emiliano compramos com tanto sacrifício, onde criamos nossa filha, onde construímos nossa vida. "Só precisa assinar aqui, mãe", disse o Esteban, apontando para uma linha. Eu peguei a caneta, mas algo dentro de mim gritou: "Não." Falei que ia pensar, que precisava de tempo. A reação dela foi gelada. O sorriso desapareceu por um segundo, mas voltou logo. "Claro, mãe, não tem pressa." Se você está gostando dessa história, por favor, se inscreva no canal e deixe um like. Acredite, ainda não chegamos na parte mais chocante. Naquela noite, revirei toda a casa procurando os documentos originais da propriedade e descobri algo que mudou tudo. Tinha uma carta do Emiliano que eu nunca tinha visto. A carta estava escondida atrás de uns panos no armário da cozinha. Com a letra firme do Emiliano dizia: "Rosa, esta casa é você. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário, principalmente se tentarem." Eu li aquelas palavras 10 vezes. Era como se meu marido estivesse me avisando do túmulo.
No dia seguinte, liguei para um advogado, sem contar nada para Camila. Dr. Mendonça foi muito claro. Dona Rosa, enquanto a senhora não assinar, a casa continua sendo sua. Mas cuidado com pressão psicológica. Foi aí que eu comecei a prestar atenção nos detalhes. Camila passou a deixar bilhetinhos pela casa. Não esqueça de tomar o remédio. Hoje é terça-feira. A netinha se chama Luz. Bilhetinhos como se eu fosse uma pessoa com problemas de memória. Como se eu estivesse perdendo a cabeça. Pior, quando chegavam visitas, ela falava baixinho com elas na sala e eu escutava pedaços de conversa. Está ficando esquecida. Ontem deixou o fogão ligado. Estamos preocupados. Mentiras. Tudo mentira. Eu nunca deixei fogão ligado. Minha memória estava perfeita. O ápice foi no Dia das Mães. Camila organizou um almoço e convidou as amigas dela. Todas mulheres jovens, elegantes, que não me conheciam. Eu me senti uma estranha na minha própria casa. Quando fui me servir da travessa de batata verde, aquela que eu fazia todo Dia das Mães há 20 anos, Camila pegou a colher da minha mão e sussurrou no meu ouvido. Você é só uma convidada aqui, mãe. Convidada. Na minha casa. A casa que eu paguei com o suor do meu trabalho. Naquele momento, algo dentro de mim acordou. Uma força que eu não sentia há anos. Foi aí que decidi. Se ela quer guerra, vai ter guerra. Mas a minha vingança seria diferente. Seria na lei. Seria justa. Na segunda-feira seguinte, procurei novamente o Dr. Mendonça e contei tudo. Ele balançou a cabeça e disse: Dona Rosa, isso se chama abuso psicológico. Vamos tomar providências. Foi aí que eu descobri que eu podia fazer uma notificação legal, impedindo qualquer tentativa de transferência forçada da propriedade. Mais que isso, podia expulsar quem estivesse me prejudicando, mesmo sendo família. Pedi para o advogado preparar tudo. Enquanto isso, instalei uma pequena câmera no relógio da sala, bem no lugar onde eles sempre conversavam sobre mim. E foi aí que eu gravei a conversa que mudou tudo. Camila falando com o marido: se ela não assinar logo, vamos ter que internar. Eu já falei com a assistente social, diz que ela está confusa, que esquece as coisas. Eles estavam planejando me internar à força para ficarem com a minha casa. A minha própria filha estava planejando me jogar num asilo para roubar tudo que eu construí. Naquele momento, senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Mas também senti uma força incrível. Na quinta-feira, às 2h da tarde, o oficial de justiça tocou a campainha. Camila atendeu sorrindo, achando que era uma encomenda. Era a notificação judicial. Ela tinha 72 horas para sair da minha casa. A cara dela quando leu o papel foi a coisa mais satisfatória que já vi na vida. Ela tentou gritar, tentou me manipular, tentou fazer drama. Mas eu olhei nos olhos dela e disse: você mesmo falou. Eu era uma convidada. Agora, vocês também são. E convidados inconvenientes precisam ir embora. Eles saíram no sábado, levaram as coisas deles e nunca mais voltaram. Hoje, aos 68 anos, aprendi que nunca é tarde para se defender. Que família não é quem nasce com você, mas quem te respeita. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes, desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima!